A de hoje está em Mossoró, no Rio Grande do Norte, para revelar uma boa contradição do semiárido brasileiro. Eu vou mostrar como os produtores aqui colhem os frutos do conhecimento semeado pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Você vai conhecer os esforços dos pesquisadores para que a gente possa dizer que aqui, se plantando, tudo dá. Ele estuda como gerar ao mesmo tempo benefícios econômicos, sociais e ambientais para o agricultor do semiárido. Você sabe o que é enxertia? Este aluno usa essa técnica para que os frutos do tamarindeiro nasçam mais rápido. Chova ou faça sol, ele consegue manter a qualidade do que produz no semiárido. É por isso que ele ama o que faz. Está no ar o Globo Universidade. O semiárido brasileiro é uma região climática que abrange 9 estados, do Nordeste ao Sudeste do país. Um problema grande aqui é a chuva, ou melhor, a falta dela. O semiárido é marcado por longas estações de seca. Resultado? Terras improdutivas. Será? Não na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O solo aqui é produtivo o ano todo. O segredo do sucesso são as pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Semiárido não está no nome da universidade à toa. Os estudos aqui estão voltados para o desenvolvimento dessa região. A fruticultura do melão, por exemplo, é hoje uma das atividades mais importantes para a economia local, graças a uma relação constante entre os agricultores e a universidade. O professor Francismar de Medeiros participou e participa desse processo. Professor, o senhor estuda aí o cultivo de melão há 20 anos. Que mudanças isso já trouxe para as plantações aqui no lugar? Bom, nós alteramos o sistema produtivo no sentido de que, por exemplo, o manejo da irrigação passou a ser totalmente diferente, onde se otimiza o uso da água, o uso de fertilizantes, que foi reduzido de forma significativa, aumentando a produtividade, né, e de qualquer forma, tendo um produto de melhor qualidade para exportação, o controle de pragas e doenças. Que pesquisas, professor, vocês desenvolvem aqui dentro desse laboratório? Nós desenvolvemos pesquisa para estudar o efeito da salinidade nas plantas, sobretudo. Então nós avaliamos a qualidade da água, a salinidade do solo, que é oriunda do uso dessas águas salinas, como também avaliamos o comportamento do crescimento das plantas. Então algumas melhorias que ainda vão chegar aos produtores devem sair daqui? Sim. Então aqui o laboratório ele é fundamental para que nós possamos trazer novos resultados e novas tecnologias para os produtores. As pesquisas da universidade se desenvolvem ainda com mais força no campo. A fruticultura está entre as principais riquezas da região. 90% do melão exportado pelo Brasil, por exemplo, saem daqui. Ponto forte, o clima quente e seco, que o melão gosta. Ponto fraco, a escassez de água. Uma pergunta que vem imediatamente à cabeça quando a gente se depara com o volume da produção do melão aqui no semiárido é como é feita a irrigação numa região onde a água é escassa. Bem, aqui na plantação a gente encontra algumas pistas. Essas tubulações trazem para cá a água vinda de reservatórios naturais subterrâneos. Aqui, olha, a água irrigando o solo. E aqui, debaixo de mim, existem 2 reservatórios desse tipo. Um muito profundo, de água doce, e um outro acima desse, de água salobra.
Como a maioria dos produtores daqui não tem condições de arcar com o custo de retirar a água de grandes profundidades, o professor Francis Mar vem estudando uma maneira de adaptar o cultivo do melão à salinidade da água. Professor, essa maneira leva em consideração algumas variáveis, né? As características do solo, o tipo do melão, o grau de salinidade da água. Como é que vocês equacionam tudo isso aí na pesquisa? Certamente o solo ele precisa ser avaliado, né? Porque os solos mais arenosos, mais profundos, permite que os sais não se acumulem na camada superficial. E também selecionar as variedades e os tipos de melões mais tolerantes à salinidade. Nós estamos aqui numa região onde a salinidade da água é a maior, aqui na região do Mossoró. Então, no caso dessa fazenda aqui, precisa ter bastante cuidado, né, para se manejar a irrigação de forma adequada e selecionar as variedades mais tolerantes. Esse melão amarelo, ele é moderadamente tolerante. Então, se quiser produzir 100% do seu rendimento potencial, né, esse caso desse melão amarelo, há necessidade de, no caso da água, dessa propriedade que tem uma salinidade muito alta, precisa misturar com água menos salina para que ele não perca produtividade. E Marcos, você, como é que ajuda o professor nessa pesquisa? Eu ajudo o professor nessa pesquisa aqui fazendo as coletas de solo para serem analisadas no laboratório, que pode ser demonstrado assim. Coleta a 15 centímetros de profundidade, onde é a região que tem maior concentração do sistema radicular da planta. Essa amostra é colocada nesse saco aqui, identificada e vai ser levada para análise em laboratório. E a partir daí, professor, como são feitas essas análises? O que elas vão dizer desse solo, por exemplo? Esse solo é levado ao laboratório, a amostra é preparada e lá é feita a medição da salinidade pelo método padrão da Embrapa. Professor, a água salobra diminui o tamanho do melão e também diminui um pouco a produtividade. Mesmo assim, o custo-benefício para o produtor é bacana? Tem sido viável, né? Os produtores da região têm conseguido fruto de boa qualidade, de tamanho não tão grande, que é importante para o mercado tipo exportação. É claro que a produtividade diminui um pouco, mas os preços, né, conseguidos pelos produtores compensam isso aí. Não basta atrair água, é preciso também afastar os riscos. Já já você vai ver como técnicas bem simples no campo e muita pesquisa no laboratório são fatais para as pragas. Eu resolvi pesquisar no semiárido devido à capacidade produtiva do semiárido e as pesquisas em relação à fruticultura aqui da região fazem com que o semiárido do Nordeste apareça em cenário nacional com maior destaque. Meu nome é Gleidson Góes, eu sou aluno de doutorado do Programa de Fitotecnia da Universidade Federal Rural do Semiárido. No meu mestrado eu pesquisei métodos de enxertia nas culturas de tamarindeira e pitombeira. Enxertia é uma forma de clonagem na qual você retira um ramo de uma planta adulta, que é a planta mãe, e une numa muda. O objetivo da enxertia é unir as características desejáveis das duas plantas numa nova planta. O que vai diferenciar a forma de realização da enxertia é o corte. Este aqui, por exemplo, você realiza o corte somente de um lado. Este outro aqui, você realiza o corte dos dois lados, que é utilizado para realizar a metodologia de fenda cheia, qual você vai unir a uma planta produzida por semente e vai encaixar, e ficando desta forma aqui, no qual você vai envolver com plástico e manter as características da planta mãe. Hoje essas espécies não são utilizadas comercialmente, tendo em vista que quando reproduzidas por semente, levam em média de 10 anos para iniciar o processo produtivo de frutos. Através da enxertia, nós podemos reduzir o tempo pela metade para que as plantas iniciem o processo produtivo de frutos e trazer o retorno econômico para o produtor. Além disso, através da enxertia, podemos selecionar características desejáveis das plantas. Estas características podem ser o aumento da produtividade, a qualidade dos frutos e a diminuição do porte da planta, o que facilita o manejo da planta e a colheita. Ter desenvolvido essa pesquisa me deixou satisfeito sobre dois aspectos. Um, no ponto de vista científico, por ter me proporcionado conhecimento a respeito das diversas formas de reprodução das plantas, e outro no ponto de vista social, tendo em vista estar disponibilizando mais uma opção para a fruticultura da região.